Olá, amigos do Floripa em Foco, bem-vindos a esse programa sobre música e design e também para resgatar uma antiga amizade. Conosco no estúdio, César Vitelli. Bem-vindo, César. Eu que agradeço. Sempre foi um prazer vê-los e agora muito mais revê-los, né? Ah, revê-los. E sem óculos agora. E sem óculos. Fez a cirurgia do óculos e está muito bem. Exato. Muito bem. Continua paulistano, mas agora florianopolitano, né? Eu acho que eu deixei de ser paulistano quando eu vim para cá. É? Abdicou mesmo? Abdiquei. Como se fosse possível, né? Meu RG, né? Minha identidade ainda consta que eu nasci lá. Isso é irreversível. Né? Mas título de eleitor, mas RG... tudo aqui. Então. Tudo aqui já. Muito bem. E a vida toda designer, Vitelli? Designer e músico, desde que eu me conheço. Pô, já acumulou uma experiência já, e tanto, então, né? A entrada nesse ramo do designer foi, eu creio que foi com o meu segundo emprego, que foi na Folha de São Paulo. Você trabalhou na Folha? Trabalhei 8 anos na Folha. Diagramava? Eu entrei para ajudar uma equipe a fazer o livro de 60 anos da Folha. Que legal, parabéns. Você vê que já faz algum tempo. Dá para contar, fazer as contas. Dá. Né? E aí e nessa época eu fazia arquitetura. Você é arquiteto? Eu descobri, não. Eu desisti para fazer artes gráficas. Que na época não se tinha essa separação, design gráfico, design assim, design assado. E o artes gráficas, ele é ainda o mais abrangente, porque você tem uma noção geral de todo o processo, desde do processo da fabricação até da concepção da impressão, do produto. Você aprende a imprimir, você aprende sobre papel, você aprende sobre tipologia, paicas, tudo, as tadinhas das paicas que não existem mais, né? Pois é, né? E você deve ser do tempo das letras via transfer. Eu peguei essa época, fiz alguns cartazes com letra 7. Letra 7, que era um decalque e você... Era um decalque, era uma habilidade manual, né? Eu tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo que nas segundas elas não podiam fazer cartazes, porque domingo elas ficavam nos bares. Chegava na segunda, não conseguia de jeito nenhum cartazes o alinhamento de terça a sexta. Quer dizer, era visível que o cara... Que barato. E hoje está tudo na tela do computador. Basicamente, Existem algumas pessoas ainda que se dedicaram, como os luthiers. Né? Luthiers. Mas assim, a minoria. Artistas, mais trabalho artístico mesmo. Mais trabalho artístico, E um diferencial, porque no momento em que você tem toda uma demanda, consumo de materiais impressos offset e agora digital, que já o nosso sistema digital já é praticamente idêntico ao offset, ficou muito diferenciado você produzir algo em tipografia, por exemplo. Diferenciado? Por quê? Então, um cartão tipográfico, ele é requintado, porque ninguém mais usa. Então, ele virou objeto de desejo. Ele já tem um acabamento próprio. Ele já tem um acabamento próprio, ele tem uma tipologia própria. Eles não avançaram na questão da diversidade de fontes, de letras, justamente para poder manter aquelas características básicas da tipografia. Sistema de impressão. E a diferença da tipografia é o designer. Ou não é essa a diferença? É assim, o designer digital, né, ele tem uma linguagem mais ousada, porque você tem softwares que te permitem usar mais formas. Igual os filmes que eram feitos em PB do Charlie Chaplin, e você pega o Star Wars, por exemplo. É praticamente impossível você fazer um filme tipo Star Wars na época do filme do Charlie Chaplin, porque exigia outros recursos que a tecnologia não tinha. E, no entanto, cada um tem a sua magia. A serigrafia também já teve um papel importante aqui na ilha. Serigrafia? Muitas coisas eram feitas em serigrafia. Os designers desenvolviam
nas telas do computador, mas a impressão era serigráfica, porque era um diferencial. O acabamento, né? A Exatamente. Para cada coisa, depende daquilo que o público que você quer atingir, a linguagem que você quer adotar para se comunicar com as pessoas. Aliás, esse foi o mote, né, do interesse de trazer você aqui, né, para a gente se rever, né? O Vitelli já teve programa aqui nos primórdios da TV Floripa, o Música na TV. Na época do vinil, do VHS, né? Pena que não registramos, né? Não sobrou nenhuma VHS daquele... Não, sobrou. Sobrou? Sobrou. Então, vamos fazer uma... Estou digitalizando. Vamos fazer uma reprise. Antes que ela vire uma múmia. Uma múmia cheia de ataduras e mofo. Pois então, o mote para lhe convidar foi justamente você estar lançando um infotexto. Isso. O que é esse infotexto? O infotexto, ele é um conteúdo do escritório da Vitelli Design. Um produto. Um catálogo. Não, seria mais ou menos o seguinte. Ainda há confusão, por todos esses anos que eu venho trabalhando, quando os clientes eles precisam desenvolver algum trabalho, eles confundem muito o nome das peças. Os produtos. As funções dessas peças. Então, por exemplo, não uma, nem 10, mas centenas de vezes, me encomendam um panfleto. Ah, Vitelli, eu quero que você me faça um panfleto assim, assim, assado. Você faz o orçamento para mim, faz o orçamento de gráfica. Muito bem. Aí você passa todas as informações para o cliente e ele te manda o material. Que geralmente, assim, é raro o cliente que tem material pronto quando ele entra em contato com você. Geralmente, o desejo vem na frente né, do produto. Do que ele quer. Então, por isso que ele já fala qualquer coisa, né, que venha na cabeça dele. Aí, quando você recebe material, o folheto tem 10 páginas no Word, por exemplo. Para botar no folheto. Para botar no folheto. Então, não é um folheto, é um folder. Aí, você liga para o cliente e explica, olha, mas isso aqui não cabe no folheto. Não, mas é aqueles folhetos com várias dobras. Aí já não é folheto. Aí já não é mais folheto. Então, a função até do folheto é diferente da função do folder. Não é? Então, você fica basicamente dando uma consultoria. Perdendo um tempo. Eu não diria perdendo, porque assim, nós temos que investir na cultura do design, que ainda é paupérrima. É paupérrima. Nós temos grandes produções, mas temos pouquíssimos consumidores em níveis percentuais. O design ainda não atingiu 1%. Ah, é? Então tem um grande campo. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina você está falando? Santa Catarina, não atingiu. Isso, eixo São Paulo-Rio já é Eles querem imprimir as coisas e distribuir. Ah, eu quero um folheto para distribuir. Mas não é isso. Não é essa a questão. O que você quer? Eu quero fazer uma promoção de um produto. Eu quero divulgar um novo layout da minha loja. Um show. Exato. Coisa pontual. Uma coisa pontual. Então, para cada peça tem uma finalidade e tem restrições. Então, você tem lá um cartão de visita, clientes que querem colocar a história da empresa dentro de um cartão de visita. Porque eu quero imprimir frente e verso. Sabe? Cartão de visita. Num cartão de visita. Então, Você perdia muito tempo fazendo essa pré-consultoria. Na realidade eu senti essa necessidade de informar, porque, poxa, não é culpa das pessoas. Porque elas não têm esse trânsito Esse conhecimento. desses palavreados todos de design. Eu não sabia que para folheto é uma coisa, para cartão é outra, finalidade, para pasta é outra. Não é? Sim. Só as coisas mais comuns que eles têm noção. Cartão de visita, pasta, envelope. Talvez acostumados com a gráfica, né? Antigamente, e na gráfica. Ainda hoje há uma interferência séria das gráficas nessa parte de desenvolvimento da arte. Porque as gráficas investem
em maquinário. Em maquinários, e eles precisam que essas máquinas estejam funcionando e partem, às vezes, para posturas profissionais que não seria muito ético ou não seria conveniente até para a sustentação das gráficas. Porque enquanto você tem 1000 designers que podem te passar trabalho, você é um só para produzir. Para a gráfica. Para a gráfica. A gráfica que se propõe a fazer produção em design, o que ela está fazendo na realidade? Ela está tentando usar as máquinas, fazer com que as máquinas não parem. Porque o foco da gráfica é imprimir. Não então, eu acredito elaboração. que cada um, dentro da sua competência, possa funcionar melhor e possa ajudar o outro a funcionar. Sabe? É a mesma coisa dos designers, que ele gosta de fotografia, então ele já quer fazer fotografia, já quer fazer o design, já quer fazer o vídeo, já quer fazer... Existem exceções, pessoas multitalentosas, mas chega uma hora que você tem que optar, porque você não consegue se especializar em todos os assuntos. Estratifica muito, né? Sim, até porque a dinâmica da evolução desses assuntos é muito grande. O fotógrafo, eu trabalho com vários fotógrafos e nossas conversas giram em cima dessa especificação. Então hoje você tem fotógrafo que é especializado em fotografar cavalos. Comida. Eles fazem cursos só para fotografar cavalos. Olha. Então, não adianta eu comprar uma máquina super tecnológica e agora eu sou um fotógrafo, olha a qualidade das minhas fotos. Tá, qualidade, mas e o que há a linguagem, de contexto? O contexto. A mesma coisa acontece com os designers, não é? Então há uma gama, e eu acho que para você poder mudar ou melhorar o mercado, você tem que educar. Por eu ter dado, creio que devo ter sido um dos primeiros professores de design em Santa Catarina. Opa, professor? Não tinha faculdade de design aqui. Você dava cursos? Eu dava cursos no Senac. Olha que legal. De diagramação. Depois o pessoal percebeu que havia essa necessidade, essa demanda, né? E colocaram. Muito bem. Então, não há... Eu acho que você pode melhorar o mercado educando. E essa mania de dar aula para os meus clientes acabou tomando muito tempo da produção criativa. Então, eu ficava sentado na cadeira, consulte o guru, né? Depois você vai encomendar o que você quer. Aí eu falei, não, eu vou desenvolver então esse infotexto, que são fichas pequenas que você tem acesso pelo site. Digitais, são fichas digitais. São fichas digitais. Você tem acesso pelo site, você entrando no meu site, Vitelli Design. Vitelli com 2 L's. Com 2 L's. Vitelli.design.com. Vitellidesign.com. Você acessa lá o infotexto e você vai ver fichas em 3 categorias: em design gráfico, em design editorial e em design digital. Uau! Quanta subdivisão, hein? Gráfico, editorial e digital. Eu procurei fechar nessas 3. Porque hoje design, você tem design em dezenas de categorias, né? O cerco é maior. O cerco é maior. Então, a ideia é não se tornar, não é uma aula de design dentro do site. Mas é assim, eu abri uma loja. O que será que eu preciso? Folder, panfleto, eu preciso banner. De uma placa, eu preciso de cartão, eu preciso de folheto, mas é isso mesmo que eu preciso? Então eu quero que o cliente primeiro entenda a necessidade dele, para depois ele escolher a peça. É o contrário. Hoje o cliente escolhe a peça e depois o designer tem que ou reverter para outra peça. Sim, porque um design não serve para todos os materiais também. Para todos os materiais. A arte sim, o conceito sim, mas a identidade da peça sim. A identidade. Então a ideia é fazer essa prestação de serviço online. Você já viu isso em outras... Não. Você está sendo pioneiro nessa de... Eu creio que em Santa Catarina sim. Que legal, que legal. Já vi algumas empresas que trazem artigos com professores,
falando sobre determinadas peças, né? Outros chamando a atenção, por exemplo, algumas gráficas dizendo: você vai imprimir um folder, então escolhe esse papel que é melhor. É uma maneira também de educar. Certo. Né? A gramatura do papel. A gramatura do papel, a qualidade do papel. O brilho. E também, só que eu resolvi agrupar e de forma bem sintética, em 10 linhas, os infotextos, eles respondem para você o que é, para que serve, quais os formatos que eu posso utilizar com essa peça e tem algum valor agregado a ela, o que eu posso fazer com ela. Eu posso usar como um brinde. Um brinde, casar com outros materiais. Posso casar com outros materiais. Então tudo isso em 10 linhas. Olha. 10, 12 linhas. Para você ter aquela noção dinâmica. Já do quê? E todas as peças oferecidas, explicadas nessas fichas, nesses infotextos, são as que estão no nosso menu, que estão no nosso cardápio de peças, no nosso cardápio criativo, que a gente chama de portfólio criativo. Portfólio criativo. Que são 150 peças Olha. diferentes que você pode produzir, você pode deixar que a gente tenha o prazer de criar para você. Tá tudo ali no vitellidesign.com. E você, comentando antes, falou de um tal de backdrop. Isso não é um banner? Por exemplo, existe, como eu te falei no início, a confusão entre folheto e folder, não é? O que cada um pode fazer, qual o objetivo de cada um, qual a finalidade de cada um. A mesma coisa o banner e o backdrop. Um banner você pode usar para divulgar um produto. Que nem esse que temos aqui, ó, fazendo igual propaganda você tem esse, no ponto de cultura exatamente, da TV uma ilha se olha, muito 1 bacana. 1 metro por meio, mais ou menos. Exatamente. Ele tem uma função, que é uma função informativa. Agora o backdrop, ele é uma impressão no processo de um banner, só que ele é maior e preferencialmente ele fica fixo num painel de madeira. Numa parede, num painel. Numa parede. Um exemplo prático de um banner, a diferença entre banner e backdrop. Um banner você entra em qualquer loja de sapato ou de eletrodoméstico, você sempre vai ver lá uma impressão num material meio plástico, que é o vinil, que geralmente eles imprimem nesse material por ser mais durável e por ele ficar exposto mais tempo é muito fácil de limpar, só precisa de passar um pano úmido. E o backdrop, quando você assiste as entrevistas com os jogadores de futebol, todos sentados na mesa e atrás deles tem um belo de um painel cheio de marca, com o nome do evento. Isso é um backdrop. Um background, um backdrop. Exatamente. E back porque sempre vai ficar atrás de alguém. Back. Exatamente. Forward. Então a função de um banner é uma e a função de um backdrop é outra. Certo. E falando dessa imensa variedade de produtos gráficos disponíveis, pode ter uma boa impressão, mas a arte ainda não há quem substitua, né? A criação... A comunicação. Você tem, por exemplo, você pode divulgar um produto de 500 maneiras, de 1000 maneiras. Quantos milhões de maneiras você pode divulgar o mesmo produto? Mas qual é a melhor? Ou qual de todas as maneiras que foi testada durante décadas por dezenas e milhares de designers tem melhor efeito? Tem melhor efeito. E essa informação está na mão do designer. Que acumulou sua experiência. Que acumula sua experiência através ou de uma faculdade ou através de aprendizado. Da experimentação. Da experimentação. O mercado varia muito também, né? Algumas peças que chamariam muito a atenção em determinadas regiões, em outras passariam desapercebidas. Então há essa contextualização também de onde que vai ser distribuída essa peça. Eu acho curioso, quando viajo, ficar prestando atenção nos materiais gráficos, né? Por exemplo, as propagandas das telefônicas,
Aqui usam determinados modelos, né, cor de pele, feições, né, e no México, em outros lugares, é totalmente outro tipo de modelo. Exato, né, exato. Adaptado para aquela... Exato. Há faculdades que fazem intercâmbio de alunos de designer, Ocidente e Oriente, por exemplo, que é muito diverso. Ele é evoluído esse negócio. Exato. Então, o cliente ele pode ficar fazendo experiência, ou ele pode entrar no site vitellidesign.com, ver o nosso portfólio, não é? E procurar perceber as diferenças na construção da mesma comunicação. Certo, que são os tal do infotextos que estão lá disponíveis. Vitelli, o tempo ruge e além de designer, você é também publisher. É essa a pronúncia? Publisher. Isso. E aqui alguns exemplos do seu trabalho. Exato. Porque mesmo estando na área de design gráfico, um livro necessita do design gráfico. Mas existem características, existem normas que não se aplicam para outras peças a não ser peças editoriais. Tem a sua linguagem própria. Tem a sua linguagem, tamanho de fonte, tamanho de linha, distribuição das informações. Olha que capa interessante essa. E aqui você fez desde a capa, a diagramação? Essa capa, eu contrato artistas plásticos para fazer a capa conforme o conteúdo cliente. Do livro. Olha, e tem toda a sua linguagem, também todo o seu universo. Exato. Nossa, esse aqui é cheio de nave espacial, futebol. Esse é um escritor de Florianópolis, que ele não atua na área literária. Ele simplesmente um dia acordou e... Vou escrever um livro. Baixou o livro, quer publicar. E não conseguia fazer mais nada. Enquanto ele não terminou o livro, ele não conseguia fazer mais nada. Olha. Eu falei, aproveita isso. Não é? Aproveita, é um dom, é um talento que você vai jogar fora. E apesar de ser o primeiro livro, não digo nem apesar, porque apesar é uma palavra meio ruim, né? Meio pesado. Mas é o livro de estreia. Por ser um livro de estreia, ele não tem vivência, não tem experiência de ter um produto próprio, de ter as críticas sobre o seu desempenho literário. Eu creio que ele se saiu muito bem, porque é uma escrita autêntica e tem começo, meio e fim. E uma história amarrada. E ele te trouxe o texto e saiu com o livro na mão. E saiu com o livro na mão. Você ajudou a discutir capa, tudo, mas... Tudo. Que legal. Passamos para revisores, que são outro departamento, né? Existe revisão, existe jornalista hoje especializado em energia, existe jornalista especializado em moda, a mesma coisa que acontece no design. Acontece com os fotógrafos, que nem eu disse, acontece também na revisão. Então, dependendo se você vai revisar um romance, você tem uma revisora. Ela tem toda aquela formação literária, da língua portuguesa, das permissões, não é? Mas ela também tem o feeling para aquele assunto. Então, fazemos a revisão, depois nós discutimos formato, discutimos mercado. O que você quer fazer com esse livro? Até mercado, até o marketing, tudo. Sim, por exemplo, tem muitos escritores, não, eu sempre quis escrever um livro. Eu quero o livro e vou pegar, vou publicar, vou dar para meus amigos e vou botar debaixo da cama e deu. Tudo bem. Qual é o problema? Não é? Muitas mulheres não compram sapatos e bolsas que nunca usam. Por que as pessoas também não podem escrever livros? Livro para guardar, não é? Né? Então, e outros já não. Eu quero ser um escritor famoso. Já tem toda a estratégia. Aí, quando você apresenta o calendário de compromissos que um escritor famoso precisa, que um escritor iniciante, estreante, precisa fazer para se transformar famoso, aí ele vê que
não é tão fácil. Alguns vão para frente e outros deixam que as coisas vão acontecendo, mas sempre com essa clareza, né? De não se vender ilusão. Certo. E você tem um cast de fotógrafos? Fotógrafos, revisores, ilustradores. De capa, tem de tudo. Se quiser uma animação, se quiser um desenho mais dark. Também. Bom, um trabalho que você, telespectador internauta, com certeza viu, é a Camerata Florianópolis, né? Você há anos... Eu trabalhei com 10 anos com a Camerata. Todo material gráfico. Desde o início, eles não tinham essa... por estar no início e o foco deles ser a criação, ser a música, a instrumentação... Eles não tinham um departamento, não tinham quem cuidasse desse assunto. Olha, querido, foi um prazer. E essa trilha que estamos ouvindo por baixo é do seu último CD. Está no prelo? Está no prelo. Tem nome já? Solitemas. Solitemas. Um CD autografado. Não foi a capa do CD autografado. O CD foi autografado. É o número 0, né? O número 0. É um pirata de algo que não saiu ainda, né? mas o pirata chefe do barco andando aí fica tá autorizado. E tem data para lançar ele ou está em processo? Está em processo. Está em processo. Tem processo. Mas vai lançar para o mercado. Vamos lançar. Com campanha de marketing, folder, outdoor. Vamos vir aqui, tocar e tudo. Com certeza, já está feito o convite. Vitelli, querido, para achar você é no www.vitelli, com 2 L's, vitellidesign.com ou lá na Rua Coronel Pedro de Moro, 1641, Sobreloja 2. Né? E bem casualmente em cima de um sebo. Um sebo. Né? Que já está tudo ali, toda a cultura está ali. E-mail vitellidesign@vitellidesign.com. E o telefone, se a coisa for muito urgente, 3028 3821, com o DDD 48, que é aqui da região da Grande Florianópolis. E durante o dia é designer, né? Diagramador, designer, e à noite... Até às 19 horas. Aí depois baixa o músico. Aí eu mudo o jaleco e passo para os teclados. Passa para os teclados. Olha, parabéns, querido. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado a vocês também. Felicidades. Pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí na comunidade. Imagina. Tem espaço aqui para o Música na TV ainda, né? Tá guardadinho o espaço. Com certeza. Tá? Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. E você, telespectador internauta, pela audiência. E você pode rever esse bate-papo daqui a pouco aqui mesmo na TV Floripa, no canal 4 da NET de Florianópolis. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.